Bom dia, meninos. Professor Cristiano. Vamos trabalhar um tema hoje chamado socialismo, dentro dos conceitos das ideologias do século XIX e século XX. O socialismo ele é representado hoje aí pela foice, pelo martelo, pelo fato dele ter sido estruturalmente aplicado na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas, se você for levar em consideração outras nações que também introduziram o socialismo em sua política econômica e social, nós temos aí o socialismo, né, introduzido na China, né, o socialismo que já não é, obviamente, a foice e o martelo, ele já traz outras simbologias. A foice e o martelo está diretamente ligado ao trabalhador rural e ao trabalhador do campo. Outros nós temos a foice e a espada, como é o caso do socialismo de Mao Tse Tung, né? Então nós temos aí uma variação dentro desse conceito de simbologia, mas o socialismo em si, ele é um movimento burguês. Ele é um movimento que teve a sua origem na chamada Revolução Francesa, em 1789, onde o socialismo ele é uma política econômica e social, né, que está diretamente envolvida às questões do coletivo e não do individualismo. É uma crítica muito grande ao chamado liberalismo, ao capitalismo liberal, pois o socialismo, dentro desse conceito, ele se difere do capitalismo liberal pela sua forte interferência na economia, o que já não é uma questão do liberalismo, que é justamente essa ausência do Estado nas questões econômicas. O socialismo ele vem de um pensamento burguês da Revolução Francesa, né, dos chamados jacobinos, girondinos, que traz essa ideia de sociabilização das propriedades pertencentes ao rei naquele momento. A burguesia ela tinha, no conceito histórico da Revolução Francesa, poder econômico, porém ela não tinha poder político, e esse poder político ele viria através da democratização da posse da terra. Então nós temos aqui o socialismo como um movimento que vem de encontro às aspirações burguesas, no sentido de combater, né, o poder totalitário, o poder monopolizador em questões econômicas e políticas da monarquia naquele momento. Então vamos entender primeiro o que vem a ser o socialismo, né? A palavra socialismo. Então, segundo Florival Castro, um historiador, ele diz que socialismo é um conjunto de doutrinas que defendiam uma melhor distribuição de riquezas produzidas pelo trabalho. Seus pensadores afirmavam que isso ocorreria através de reformas sociais e, em casos extremos, com o fim do capitalismo. É uma forma de pensar a sociedade diferente da perspectiva capitalista, pois leva em conta o social em detrimento do individualismo capitalista. Dentro dessa ideia, o socialismo ele tem a sua origem, né? E a origem do socialismo ela se encontra, como eu disse para vocês, dentro do conceito das aspirações do chamado laissez-faire francês, ou seja, o estado de bem-estar social francês, né? Olha só o que diz aqui, ó. Encontra suas origens nos valores defendidos na Revolução Francesa e nas mudanças sociais trazidas pela Revolução Industrial, na segunda metade do século XVIII. A burguesia ela consegue avançar sobre o poder político a partir do momento em que houve ali o processo da chamada expansão marítima comercial. Ali nós temos o surgimento de um capitalismo chamado capitalismo mercantilista. E esse capitalismo mercantilista, ao longo dos séculos, ele vai se transformar no capitalismo liberal, que vai entrar em crise com a chamada crise de 29, ou o crash da Bolsa de Nova York, ou o crack da Bolsa de Nova York, colocando em questão o surgimento, o vigor e a permanência desse capitalismo liberal que levou tanta gente à falência. O socialismo, na verdade, apesar das suas aspirações serem francesas, ele se solidificou no processo da segunda metade da Revolução Industrial, onde o movimento operário ele se configura ali como um dos principais movimentos sociais, né, no mundo moderno, ou seja, no mundo industrial. Nas péssimas condições de vida, né, que estavam submetidos os operários no início da Revolução Industrial, então ele vai tendo uma característica de combate às desigualdades sociais, mas que nasce ali das aspirações burguesas em 1789, na Revolução Francesa, né? Alguns pensadores quiseram procurar solução para tal situação, né? E eles criticaram o que conceberam como injustiças, desigualdades, sofrimentos gerados pela Revolução e no mercado livre. Ou seja, era uma crítica direta, né, ao livre mercado no qual eles se sustentavam.
O socialismo, obviamente, ele passa por correntes, né? Dentro dessa corrente nós temos o socialismo utópico, né? Que é o de Saint-Simon, de Charles Fourier, né? Que eles acreditavam na transformação social através da livre iniciativa, né? Dos homens e da conscientização dos homens. E esse era chamado de utópico porque ele previa a participação também da burguesia industrial nesse processo de redefinição das riquezas, né? O socialismo cristão, uma tentativa de aplicar os ensinamentos de amor e respeito ao próximo, né, aos problemas sociais gerados pela industrialização, né, representado, obviamente, pelo Papa Leão XIII, né, com a encíclica Rerum Novarum Leum Toltol, ou seja, ele trazia essa ideia dos ensinamentos de Cristo na questão de se dividir, né? O anarquismo é uma outra postura que nós iremos trabalhar na próxima aula, tá? O tema hoje é só o socialismo, e esse socialismo ele passa por processos de corrente, até, né, o chamado socialismo real, né, dentro do conceito do materialismo histórico de Karl Marx. Ou seja, Marx ele vai beber lá das correntes hegelianas e junto com eles ele vai criar ali, vai escrever ali o primeiro manifesto dentro do conceito social, tá transformando esse socialismo em uma corrente muito mais real, muito mais efetiva. Obviamente vai dentro da ideia de processos de ruptura, de críticas ao Estado, como o Estado sendo o principal responsável pela manutenção das desigualdades, ou seja, um Estado classista. Né? Marx critica muito essa questão do Estado ser de alguém, né? De 4 em 4 anos. Então, o socialismo científico, o marxismo, proposto por Marx e Engels, tem o seu marco ali em 1848, com o livro escrito chamado Manifesto do Partido Comunista. Esse marxismo ele tem 3 correntes aí, dentre eles o primeiro chamado materialismo histórico ou dialético, onde toda a sociedade é determinada em última instância por suas condições socioeconômicas chamadas de infraestrutura, né? A questão da luta de classes, isso é muito importante, ele diz que a luta de classes é sim o motor da história, e a chamada mais-valia, que é o lucro, que é a diferença entre o valor pago, né, para aquele produtor, ou seja, para aquele operário que produziu aquela mercadoria, e a mercadoria em si, o valor dessa mercadoria no mercado. Então, falar de socialismo, obviamente, a gente tem que fazer e traçar comparação, né? E essas comparações só podem ser feitas, obviamente, em relação ao capitalismo. Então, vamos lá. Capitalismo, propriedade privada dos bens de produção. Socialismo, controle dos bens de produção pelo Estado. Capitalismo, controle do mercado pela livre concorrência e competição. Socialismo, monopólio de mercado pelo Estado. Capitalismo, investimentos privados em pesquisas e desenvolvimento de produtos. Socialismo, planificação dos investimentos em pesquisa pelo Estado. Capitalismo, sociedade dividida em classes sociais, burguesia e operariado. No socialismo já prevê o que nós caracterizamos como ausência de classes. Obviamente, esse socialismo tem outras definições. Dentre essas definições, nós podemos dizer que no socialismo há uma ideia de uma inexistência da sociedade dividida em classes. Né? Como os meios de produção pertencem à sociedade, existe somente uma classe, a dos proletários. Todos trabalham em conjunto para melhorar a sociedade, por isso não existem empregados nem patrões. Economia planificada, o que significa isso? Que é uma economia controlada pelo Estado. O Estado realiza o controle de todos os segmentos da economia e é responsável por regular a produção e o estoque, o valor dos salários, controles, preços e etc. Ou seja, é uma intervenção maciça do Estado em relação às questões econômicas. Né? A outra questão do socialismo é que é um sistema que não estaria sujeito a crises, como desemprego, né? porque ela já é uma sociedade planejada, havendo um controle por parte da coletividade sobre o processo social de produção e distribuição. Né? Portanto, o indivíduo não seria mais dominado pelas forças imprevisíveis do mercado. Tanto que em 1929, a União Soviética, os países que eram países que já estavam ali, que já adotaram, né, obviamente, o regime socialista, como não tinha uma economia globalizada, ou seja, ligação entre nações, eles não sofreram com a crise de 29. Tá? Os meios de produção socializados, no socialismo, toda estrutura produtiva, como empresas, comerciais, industriais, terras, agrícolas, dentre outros, são de propriedade da sociedade e gerenciados pelo Estado. Toda a riqueza gerada pelos processos produtivos é igualmente dividida entre todos. Hoje, esse socialismo foi substituído por uma outra expressão,
e essa expressão se dá através de uma economia progressista, que traga ali uma participação entre o público e o privado, mas é uma questão que a gente vai trabalhar na outra aula. Muito obrigado, meninos. Tenham um bom dia.